Extra, extra, extra! Leila Miranda, a melhor professora de filosofia da Escola Pedro II. Como vive? Onde mora? De que se alimenta? Veja agora no Filosofia é a Mãe. No vídeo anterior, a gente falou sobre as fofocas e hoje a ideia é arrematar a nossa conversa e falar sobre a questão das fake news. A gente traçou um paralelo e a ideia era estabelecer uma analogia entre a fofoca e o microcosmo da nossa vida particular, do nosso cotidiano, e as fake news com o macrocosmo, com a nossa vida em sociedade e como que isso afeta o nosso cotidiano. Agora é tentar responder as perguntas que a gente se fez lá no primeiro vídeo, e para quem ainda não assistiu, corre lá que ainda dá tempo. Bora sair da caverna? Dizer que a Leila é a melhor professora de filosofia da Escola Pedro II não é propriamente uma mentira, mas é uma fake news. Primeiro, porque eu sou a única professora de filosofia da escola. Então, que critério foi esse que foi usado como juízo de valor para me escolher como a melhor? Com quem que eu era? Com quem que eu estava sendo comparado? A ninguém. Outra coisa também que a gente pode levantar é que a que escola Pedro II eu estou me referindo? Aquela tradicional lá do Rio de Janeiro, a escola particular do Carlos Prates ou a escola estadual Pedro II na região hospitalar de Belo Horizonte, que é realmente onde eu trabalho. Bom, vocês viram que houve uma manipulação, eu manipulei a informação? Uma fake news não é só uma notícia que narra um fato que não aconteceu, uma invenção, como é o caso da morte do Paul McCartney em 1966 e que ele teria sido substituído por um sósia nos Beatles, ou a narrativa com ares jornalísticos de uma invasão alienígena na véspera do Dia das Bruxas, em 1938, em uma rádio americana. Eu tô deixando o link desse episódio lá na descrição, gente, é muito interessante, eu acho que vale super a pena vocês darem uma olhadinha. Bom, a ideia é de que a fake news não é só invenção, então ela também diz respeito às notícias que são manipuladas, à omissão de informações, ao desvio e à deturpação de fatos e acontecimentos. E quando a intenção é promover um discurso que tem a intenção de enganar, a gente está lidando com um conceito da filosofia que é o de falácia. Falácia é o raciocínio ou o enunciado falso que simula uma veracidade. A falácia argumentativa, ela ainda tem um agravante, porque ela realmente tem a intenção de enganar, ela não é só um erro lógico. Como, por exemplo, o ad hominem, quando você ataca traços pessoais da pessoa e não refuta a argumentação dela. Ou o apelo à emoção, né, gente? Que é o caso, assim, da professora, há vários anos, dando aula para vocês e a galera não tá lá colaborando com o canal. Acho que vocês entenderam o recado, né? Em resumo, não interessa qual seja o artifício utilizado, o objetivo é ganhar uma discussão ou fazer com que você acredite no que eu digo. Ok, Leila, mas onde você quer chegar com essa conversa? Bom, uma argumentação falaciosa, uma notícia falsa, uma fofoca, elas têm consequências reais. Inclusive, promover o discurso de ódio, aquele que incita a hostilidade, a violência contra uma pessoa, contra um grupo. E isso não pode ser considerado como liberdade de expressão. E num contexto de eleições, como é o nosso caso esse ano, como foi o caso norte-americano em 2016, a gente tem quase certeza de que vão ser viralizados vídeos e notícias com informações falsas com a intenção ou de prejudicar ou de favorecer algum determinado candidato. Ficar de olho. Outra coisa também, que é pra gente não comer mosca e ser ingênuo, é confundir uma opinião crítica com uma fake news. Porque já tem muito nego espertinho, muito velhaco por aí, querendo banalizar o uso da expressão fake news para tirar da sua conta qualquer notícia que seja negativa à sua pessoa, à sua campanha. O problema desse tipo de notícia falsa é que elas tendem a diminuir o valor da verdade factual e a superestimar as versões subjetivas dos fatos e que defendem interesses em manter opiniões e ideologias. Gente,
Convenhamos, ninguém cria, manipula e distorce acontecimentos e notícias com boas intenções, até porque a gente já tá grandinho demais e sabe que de boas intenções o inferno tá cheio. E é aí que a gente esbarra com a pergunta lá da primeira parte do nosso vídeo. A gente é só vítima das notícias falsas? E assim como a maledicência só vira fofoca ou até crime se encontrar alguém disposto a ouvir ou a reproduzi-la, as fake news também, elas só vão viralizar se encontrar um terreno fértil. Notícias que se espalham rapidamente e atingem um grande público, elas criam um tipo de agenda. Até os veículos de comunicação tradicionais começam a falar sobre o tema. De repente está todo mundo debatendo sobre aquele assunto. E nem precisa ser fake news, gente. O jornalismo sensacionalista, ele esgota páginas e esgota seu tempo na televisão repetindo detalhes de crime violento, paparazzi que fica perseguindo celebridades e levando a pessoa até a loucura, como foi o caso da Britney Spears, que teve um colapso nervoso em 2007. Isso significa que se existe essa produção desse tipo de informação, existe alguém que consome isso. E na mesma lógica, boatos e notícias falsas, elas se propagam rapidamente pelas redes sociais porque tem gente dando audiência. E eu não estou falando de robô e nem de perfis falsos, eu estou falando de nós, que sem querer ou querendo, replicamos tudo que cai no nosso feed de notícias. O conceituado dicionário Oxford, especializado em catalogar novos termos, ele elegeu como termo do ano a expressão pós-verdade. E aí eu vou ler para vocês o significado dela. Que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que o apelo à emoção e a crenças pessoais. E a pergunta é: nós somos homens e mulheres da pós-verdade? Nós somos o terreno fértil das notícias falsas? Você tem certeza da veracidade de todos os conteúdos que você publicou no seu Facebook nos últimos meses? Gente, sinceramente eu não tenho. Faço mesmo o minha culpa. A ideia agora é ficar um pouco mais atenta a tudo isso. A gente poderia até dizer que a verdade, que a realidade não é mais aquilo que acontece, mas é aquilo que é fabricado, simulado, reproduzido. Fiquei pensando nos reality shows, nas campanhas publicitárias, no discurso de alguns políticos. E na filosofia, a verdade também é um conceito fugidio, tem várias nuances, é difícil de você amarrar ali bonitinho. E na ciência, ela é um conceito mutante, porque as teorias científicas elas estão sendo revisitadas e revistas o tempo todo. O que a gente não pode acreditar é que uma mentira dita várias vezes se torne uma verdade. E que sair por aí reproduzindo qualquer conteúdo sem nenhuma responsabilidade é só o pleno exercício do direito à liberdade de expressão, porque não é. Principalmente se a gente levar em consideração o ecossistema virtual, onde o falso se enraiza e as consequências elas não param só no virtual, elas não param só no digital. E não é de hoje que tem gente preocupada com isso. O Aviv Ovadia, eu não sei se pronuncia o nome dele assim, tá, gente? Ele é engenheiro formado no MIT, que é um instituto de tecnologia de Massachusetts. Hoje ele é, vou colar, tecnólogo-chefe do Centro de Responsabilidade de Mídias Sociais, cujo objetivo é verificar o impacto positivo das informações que circulam online. Ele, mais ou menos há uns 2 anos atrás, em uma apresentação, ele falou em infoapocalipse. O que é isso? É a impossibilidade, daqui a muito pouco tempo que a gente vai ter, de distinguir entre uma notícia verdadeira e uma notícia falsa. Isso parece uma bobagem, mas não é. As consequências disso são gravíssimas. Eu deixei um link com a entrevista que ele concedeu ao Antônio Vieira, religioso, filósofo, escritor do século XVII, nasceu lá em Lisboa, Portugal, mas faleceu aqui no Brasil, na cidade de Salvador, dizia, eu vou ler para poder ficar mais bonito: muitas vezes a mentira hoje no mundo é mais poderosa que a verdade. Então, a gente fica ligado, a gente pode estar conferindo poderes pro lado negro da força. Anakin Skywalker que o diga.
Mais uma vez eu quero agradecer muito aos meus alunos e aos meus ex-alunos, a todo mundo que assistiu aos vídeos, aos feedbacks muito importantes que eu recebi. Vocês vão perceber ao longo do tempo as melhorias aqui no canal. Muito obrigado mesmo, tá bom? Na próxima quarta-feira a gente se vê de novo. Sugiram temas, gente, pra gente discutir. Eu vou deixar lá no meu Instagram. Vou deixar lá no Instagram uma enquete com 2 temas para ver qual a gente vai discutir na semana que vem. Beleza? Gente, eu fiquei sabendo de fontes quentíssimas que essa coisa de fake news, liberdade de expressão, pode ser um dos temas dos vestibulares que vocês vão fazer por aí. Então, não deixem de ver os links que eu tô listando lá embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo, até quarta-feira e sairemos juntos da caverna. Tchau, gente!